você vê provas suficientes para prender o Lula hoje, dentro desse contexto todo aí? Vamos lá. Eu fico honrado se me considerar um especialista, mas assim, até que se prove o contrário, eu sou um mero advogado. Não tem nada assim de especial. Né? Tem uma experiência de vida para algumas coisas aí, né? A gente passa por algumas coisas e se transporta para o campo profissional. Aí talvez dê uma diferença, porque a gente mesclou muito campo, né? Que você é humilde. Humilde. Você pode Não, ser... cara, é porque assim, gente, olha só, vamos, é que nem o pessoal está falando aqui, você está me perguntando se eu vi prova, se eu vi alguma coisa, né? Aí a gente está fazendo esse HC aí para o Lula, é uma folha só, e todo mundo, pô, vamos lá, vamos conseguir. E aí o doutor Rubens foi lá, botou numa. Pô, gente, é óbvio que eu estou contando com um movimento político, né? Criar um fato, né? É um fato. Porque seria muita pretensão eu achar que uma folha ia conter argumentos necessários o suficiente para suprir eventuais, né, omissões aí de todo um trabalho de Batóquio, Sepúlveda Pertence, entendeu? Figuras lendárias. Então a questão não é questão de especialidade, é mais uma questão de vontade do que necessário. Eu não estou falando nada que esses caras não saibam. A questão é vontade de falar. Fala. Mas, Rubens, olha só. O que eu vejo é o seguinte: um camarada foi preso porque, como o oráculo sempre diz, atribuíram a ele um apartamento que seria originário de um benefício que ele teria concedido a alguém dentro da Petrobras. Não se prova, na minha visão, até agora que eu analisei, não se prova nenhum degrau dessa escada. E aí eu faço a pergunta. Talvez você enxergue diferente de mim, mas assim... Não tem como enxergar diferente, o Morfeu, porque é o seguinte... Então não há provas para se prender. Não. É pior que isso. Né? A propriedade, né, ou no caso a disposição, né, de um bem, no nosso ordenamento jurídico, ela só tem duas vias. Ou a propriedade formal, né, que você adquire por uma compra, alguma coisa assim, que aí você transmite o domínio do bem através de documentação em cartório, etc. e tal. Né? Esse é o método formal, né, civilista. Ou você tem o método pragmático, pela posse. Você começa a exercer a posse daquele bem, e pelo exercício da posse você tem uso capião, você tem, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Uti possidetis, né? Posso trazer para você direito francês aí de 1300, 1200 e pouco, enfim. Essa coisa desde a época de Roma. Então você só tem essas duas modalidades de domínio de bem imóvel ainda por cima, né? E nenhuma dessas duas vias você verifica a possibilidade em relação ao caso do Lula. Isso que eu estou falando, inclusive, não é que eu estou dizendo. Isso foi uma live que a gente fez com o professor Afrânio Jardim, que veio do Ministério Público, é ex-promotor, né? Promotor aposentado, no caso. Você nunca vira ex-promotor, né? Promotor, uma vez promotor, sempre promotor. Né? Você se torna um Lord City. Então, ele mesmo falou que não existia nenhum sofá naquele apartamento para o Lula passar um dia lendo um jornal e exercer a posse, pelo menos por um dia, e depois dormir numa cama. As beliches, inclusive, os colchões estavam com aquele plástico, quer dizer, nunca foi usado. Eu vejo uma acusação, Rubens, que é baseada numa série de somatória, quer dizer, então isso aqui, aí então isso, aí vem isso. Por exemplo, e eu acho que a justiça anularia todo o processo se um desses degraus fosse mentira, ou fosse falho, ou não fosse completamente provado. Por exemplo, a outra coisa, foi afirmado que foi feita uma reforma ali no valor de R$1 milhão, e a gente viu ali que a única reforma que foi feita foi... Porra, rapaz, não sei nem como, eu não vou esculhambar, não. Mas nós vimos que não teve reforma, até sapo voando dentro daquela piscina, da casa toda abandonada, janela velha quebrada, que nem na casa da gente a gente bota uma janela tão vagabunda que nem aquela. Como é que foi feita uma reforma de R$1 milhão ali? Então, assim, são várias coisas. O negócio lá da Petrobras não conseguiram provar. E, na minha opinião, se a justiça verificasse
um elo quebrado entre toda essa corrente não poderia mais ser usada como corrente. Estou errado? Então, isso você está admitindo que você está na realidade, no mundo real. Mas você não está no mundo real no tocante a processo jurídico no Brasil. E eu volto a repetir, isso não se limita ao Lula. O problema todo é que o sistema draconiano, injusto e covarde do Poder Judiciário brasileiro, que era aplicado a preto, pobre, prostituta, peão, né, os caras que não têm condição de nada, ele é jogado na cadeia e lá ele apodrece, porque não tem como ir daqui até ali, né? Eu costumo falar muito disso, né? Que tem um adesivo que o pessoal vendia aí, colocava no carro, né? Sem advogado não há justiça. Só que sem dinheiro você não tem advogado. Então, sem dinheiro você não tem justiça. É uma conclusão tautológica, é lógico. Entendeu? O cara não tem como pagar, acabou, ele vai preso. É isso aí. Porque o juiz não se dá o trabalho de analisar se a acusação tem pé ou cabeça, que era a primeira coisa que tinha que fazer. Não, tá, legal, o cara tá aí, tá, você trouxe esse neguinho da onde aí? Ah, ele tava lá andando e tal, aí uma velha, roubaram não sei o que lá, 3 quarteirões, legal, tá, cadê a vítima? Ah, a vítima, não sei, ela só falou, tá, mas então, cadê? Entendeu? Eu já tinha que começar por aí, que é uma coisa boa do common law, que é o sistema jurídico americano. Ele é muito prático. Antes de você começar alguma coisa, o juiz quer ouvir a história. Mas o que aconteceu aí? Fala para mim. Ah, teve um cara, parece que teve um disco voador. Não, para. Não quero nem saber disso aí. Ajeita essa história, depois traz aqui. Você nem começa. Que nem esse negócio, não, Lula, 2010, aí tinha um apartamento, o cara foi não sei aonde, porque tinha um papel ali, o fulano falou. Rapaz, qualquer lugar do mundo, o cara falou, filho, pera, respira fundo, toma um copo com água aí. Entendeu? Ou seja, o Rubens, você está dizendo, então, para a gente pegar todos esses pontos que a gente falou até agora, está dizendo o seguinte: existem erros de juízes, existem erros, de fato, às vezes por falha mesmo humana. Volto a repetir que não é erro. No caso do Lula, não é erro. Não, entendi isso. Não, calma aí. Mas existem erros de juízes assim, né? Como acontece nos Estados Unidos e outros lugares, existem erros onde as pessoas às vezes passam tempo na prisão. Agora, eu particularmente acho que isso está muito além de um erro, de fato. Eu acho que existe, por exemplo, as pessoas que estão presas hoje, existem as questões de racismo, existe uma questão de preconceitos e outras coisas mais que levam as pessoas à prisão. Mas, beleza. Agora vamos pegar o caso do Lula, especificamente. O caso do Lula, especificamente, então, o que você está falando é o seguinte: primeiro, vocês entraram com amigos Cury, vocês avisaram os juízes, vocês fizeram tudo possível para mostrar para eles, tem coisa errada, não faz isso. Nesse momento você está dizendo aí, inclusive, que quando um advogado, ele não apresenta ele chega lá e vai acusar, né? Leva cria um processo, eu não conheço muito bem os termos que você utiliza. Quem acusa é promotor, advogado defende, pelo amor de Deus. Advogado o promotor e tal. Ou alguém lá chegou e acusou lá, o promotor acusou, mas a coisa não está certa, não está bem feita. O juiz logo imediatamente fala, cara, não quero isso aí, vai fazer o negócio direito. Correto? É isso, né? É isso aí. Então, no caso do Lula, vocês avisaram, mas os caras fizeram coisas erradas. Tanto é que existe um livro, gente, um livro inteiro falando sobre isso, que é esse aqui, Falácias de Moro. Se você entrar lá, tem aqui um endereço do assunto, você vai ver que ele conta todas as questões da falácia, inclusive diz uma coisa aqui interessante, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Toda pessoa tem direito de plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida os seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Toda pessoa acusada tem um ato delitoso, presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
ninguém sofrerá intromissão arbitrária na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Isso aqui está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e está na nossa lei. Não é isso, Rubens? Em outras palavras, mas está isso, correto? Certo. Né? O Bolsonaro não quer tirar isso daí, mas por enquanto tem. Continua falando. Agora, Oráculo, eu vou passar a pergunta aqui para o Rubens, mas vou inteirar com mais um pedaço aqui, que é o seguinte. Olha, resumindo, nós vimos que o Rubens apresentou diversos recursos, avisou e tentou alertar que ali estava acontecendo um negócio que está errado. Foi publicado esse livro aí, As Falácias do Moro, foi colocado aqui no Notícias Comentadas, foi colocado em alguns jornais. Quer dizer, o cara foi avisado via oral. Se ele viu o YouTube, ele também viu. Se ele lê revista, ele também viu. Se ele lê jornal, ele também viu. Então, todos os meios de comunicação existiram vários alertas ali de vários erros que podem ter acontecido, que aconteceram no julgamento que colocou o Lula na cadeia. Acontece que o cara foi julgado e foi passado por cima de tudo isso, dos alertas, de tudo. Nós vimos um juiz fazer o papel de promotor e tudo isso condenou o cara e com requintes de psicopatia por causa dos valores que foram utilizados, 9 anos e meio, 12 meses e 1 mês, 12 anos e 1 mês. E aí aquele negócio todo passou para instância superior, segunda instância. E lá todo o processo se repetiu. Nós vimos um super, como é que chama? Um super desembargador que foi capaz de ler mais de 250 mil páginas em 6 dias. O cara, sei lá, acho que o super-homem ficaria com inveja de qualquer um super-herói, ou qualquer um ser humano da Terra tem inveja daquele homem até hoje. Eu não tenho inveja, mas sinto uma raiva tremenda. E aqui a Mili Souza está dizendo, Morfeus, por que você está falando isso? Já sabemos que ele é inocente. Não, vai além disso, Mili Souza. Não se trata somente do Lula ser inocente. Veja, foi feito o erro na primeira instância, na segunda, está indo para o Tribunal de Justiça, continua se utilizando argumentos, e aqui eu volto lá atrás. Quando o cara quer, ele vai na Constituição e busca o argumento que ele precisa para justificar a atitude dele. Mas a condenação já foi feita. Eu só preciso do argumento. Chama um estagiário, alguém, qualquer coisa, e procura um argumento aí, por mais fuleiragem que seja, e usa esse argumento para fazer o que eu estou querendo. E aí você vê isso na primeira instância, na segunda instância, no Tribunal de Justiça e parece também no Supremo Tribunal Federal. Só que um erro, Rubens, ele pode acontecer uma vez. A probabilidade desse erro acontecer novamente em uma instância superior com mais juízes, ela vai diminuindo com o tempo. E aquele negócio ganha repercussão, e vem um cara lá das Américas apoiar o Lula, vem o Papa, manda mensagem, vem todo mundo se consolidando, e o processo continua, que nem um rolo compressor. E aí o erro vai se repetindo, cada vez mais vai se buscando dentro da justiça, ou dentro da Constituição, ou dentro de que bosta lá que eles buscam, o argumento que eles precisam para continuar mantendo o Lula preso, manter um camarada que, na minha opinião, é inocente, preso. Não acho nada. Eu só vejo requintes, ingredientes de como se existisse uma força maior por trás de um movimento que faz com que um erro de uma primeira instância seja repetido em todas as outras instâncias. Essa força maior, ela parece ter um propósito, porque o camarada que está sendo preso, ele tem um projeto de governo. E ao que me parece, fica cada vez mais claro que essa força maior, eu não vou dizer que essa força... Olha, eu não estou dizendo que essa força maior são as grandes corporações que estão pagando a justiça brasileira e compraram e botaram o Moro no bolso. Eu não estou dizendo isso. Eu também não estou dizendo que essas corporações, o dinheiro do petróleo, o dinheiro dos corruptos, comprou todas as emissoras de televisão para condenar o Lula
para justificar as arbitrariedades da justiça, certo? Eu também não estou falando aqui, né, que a justiça brasileira hoje serve praticamente sei lá, de pau-mandado dessas grandes corporações. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que parece que tem uma força por trás do grande segredo que é fazer um erro de uma instância, de uma primeira instância, ser repetido em todas as instâncias da justiça do Brasil. Aí é que está. O que o Rubens está dizendo é que não é erro. Não é isso, Rubens? Não, eu falo seguramente que não é. Pode me processar por isso. Não, então, mas veja bem. Não, tudo bem. Sim, processar, que a gente falou, tudo é possível, não é processo e tal. Mas, por exemplo, eu não estou falando aqui de alegre, dando palpite numa live, né? Teve todo um trabalho dentro do processo, né? Por que acontece? Essa situação do Lula ter sido levado, ter sido submetido ao mesmo abuso de poder que um monte de, vamos colocar aí, negrinhos, sem eira nem beira, foram submetidos por séculos pelo judiciário brasileiro, mostrou uma oportunidade da gente rever, né? De rever tudo que tem acontecido. Todas as injustiças que têm acontecido no Brasil esse tempo todo. O Lula ele sublimou, né, todo esse sistema draconiano, que já era ruim, ainda foi piorado, né, e aí a gente podia rediscutir, porque vê as consequências. Enquanto esse modelo, esse tipo de coisa era aplicado ao negrinho sem dente lá no morro, ou até a Marielle, que tomou os tiros lá, e a desembargadora falou, foi uma negra que morreu na favela, entendeu? Ela transou lá com um traficante e morreu, pronto. Está resolvido. Não sei por que tanto mimimi foi o que ela colocou. Mas por que isso? Porque essa é a tratativa. Aí quando aplicou isso ao Lula, que foi presidente, mas por um desatino do destino, não era um presidente, como todos os antecessores foram, alguém da aristocracia, ou filho de militar, ou filho de alguém, né? Porque o Lula era um filho de um ninguém. Fidalgo. Entendeu? Legal. Então, esse é o problema. O problema do Lula foi esse. E veja bem, se ele fizesse uma passagem discreta, medíocre, não, tá legal. Que nem o Obama falou, você é o cara. Pô, você tá, né, ferrado aí, sem dedo, porra, se afogando no meio da merda lá na Vila Carioca, com enchente do tamanho do ATI e tal. E, porra, tu chegou à presidência da República, você é o cara. Só por isso já era motivo para ele ser fritado. Só que ele não parou aí. Disse, não, legal, já estou aqui, vamos lançar foguete. Vamos ver essa situação do nióbio, dos nossos minérios e tal, porque eu vi que tem mercado para isso. Até porque ele trabalhava em sindicato, via. Pessoal, vamos tentar fazer aí, diminuir o abismo social entre as classes. O cara fez e aconteceu, entendeu? E botou o Brasil quando a sexta economia, quinta economia mundial, né, os caras lá com libra esterlina, reis, né, Shakespeare, né, Henrique VIII, cruzadas, histórias e tal, e o Lula no meio, um barrigudo sem dedo, que veio lá do PQP, do sertão, junto com os caras. Gente, o pessoal não perdoa isso. Teve uma ingenuidade do Lula achar que as pessoas têm um pingo de nobreza no coração. Não tem. Os caras têm muita raiva e inveja de tudo. E não querem perder o que tem. Tá? Então o Lula mexeu com... Ele não mexeu com a oligarquia brasileira, ele mexeu com a oligarquia mundial. O único que talvez sentisse alguma coisa mais ou menos assim seria o Putin, aqueles países lá que eram da cortina de ferro, porque a proposta lá é justamente essa, distribuição de renda, né? Acabar com o Romanov, com aquela coisa toda e tal. Então, um Lula, pelo contrário, seria até a consumação, né, de uma proposta que nasceu na Alemanha, se expandiu ali pelo leste europeu e tal, e até hoje não é aceito em lugar nenhum, nem na própria Rússia hoje em dia. Então o Lula foi um desafio mundial. É isso que o pessoal não está entendendo. Você está falando assim, poxa,
né? Tem um complô, todo mundo junto para ferrar o Lula. É difícil você falar um negócio, parece que você é psicótico, né? Porra, então tá todo mundo contra o Lula, todo mundo, a imprensa, Paranoico, Nova York. pensa que é paranoico. Você é paranoico, é petista, é petralha, alucinado, alienado e tal. Mas por quê? É aquela história que a gente conversou aqui do Chomsky, né? O consenso fabricado. O Império Anglicano trabalha com isso, de construir uma realidade. Então, essa máquina, não é que ele está contra o Lula especificamente, ele está contra uma ideia concretizada na pessoa do Lula. Mas o Lula não é o Lula é uma ideia perigosa. Como Marx e Engels foram uma ideia que dividiu o mundo. Ideias são perigosas, ideias não morrem, entendeu? Mesmo se o Lula morrer, como o pessoal fala aí da Dilma, não, mas já passou o tempo, não pode voltar mais, agora ela é candidata, não tem como votar, você é louco e tal, tem discurso atravessado. Gente, o problema do golpe, da ruptura democrática, vai além de Dilma. Passa por ela porque ela foi a pessoa que materializou a lesão, né? Ou seja, a lesão foi materializada na pessoa dela, como presidente. Mas a ruptura do golpe, ela não tem nome. É ruptura democrática, ponto. A Dilma foi uma vítima. O que caminho ela está arrumando agora para se virar, para tentar fazer, é outra história. Mas que foi golpe, é golpe. Independe Inclusive, Rubens, a Maria Santana, que deu aqui um superchat, ela fala: o Jucá falou que o acordo nacional era com o Supremo e com tudo. Ou seja, ela está ratificando uma coisa que é óbvio que aqui no nosso país a gente consegue perceber hoje, passado esse período aí que a Dilma saiu, está muito claro que as instituições foram contaminadas, ou pelo menos membros dessas instituições foram contaminados por uma pressão externa, por interesses externos que está aqui no Brasil. E é isso que você está abordando, trazendo para nós. Eu queria fechar esse assunto aqui, inclusive falando um ponto. Rubens, eu vou voltar contigo, e queria que a Thalita também participasse. A Thalita ficou quietinha no cantinho ali, não falou mais nada. É que eu fico pensando um monte de coisa aqui, mas... Ixi, é uma teoria da não conspiração, né? Não é teoria? Ia ser bom se fosse teoria, né? Pois é, mas é própria, né? É a prática. Olha só prática da conspiração. Pois olha só o que o Conjura que fala nessa matéria. Diz o seguinte: Moro desobedeceu o Supremo ao mandar Disseu usar tornozeleira, decide Toffoli. E diz assim, mandar o ex-ministro José Disseu. A gente lembra que o José Disseu foi liberto e o Supremo não mandou fazer nada disso, mas o Moro vai lá e manda o Disseu usar a tornozeleira. Aí diz, mandar o ex-ministro José Disseu usar a tornozeleira eletrônica depois de solto foi uma forma de desrespeitar a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de mandar soltá-lo. Por isso, o ministro Toffoli determinou a imediata soltura de Disseu, conforme a decisão da terça-feira, 26/6 da turma. A liminar é dessa segunda-feira. Note, então, que o Moro ele está o tempo todo batendo de frente contra o Supremo Tribunal Federal. Ele está o tempo todo buscando desobedecer, segundo as matérias que a gente lê nos jornais, o que o Supremo determina e até a própria Constituição. E a gente está percebendo que há pessoas dentro do Supremo, pelo menos na segunda turma, que está indo contra. Essa aqui é a sexta derrota que o Moro recebe. Apesar de a gente ver que é com o Supremo em tudo, será que esses caras estão acordando para a realidade? E isso está agora, eles começam a perceber que alguma coisa de muito mais perverso pode acontecer até com eles mesmos? Agora, não é só o Moro que lança essas coisas. Aqui no Twitter, vocês vão ver aqui, por exemplo, na página do Ministério Público de Pernambuco, que eles retuitaram um Twitter do Dallagnol. Veja o que Dallagnol fala sobre essa decisão do Toffoli. E veja como eles estão combinados, Moro e Dallagnol. Olha o que diz, Disseu foi preso para cumprir pena quando vigiam cautelares como tornozeleira. Em segunda instância, em seguida, segunda turma suspendeu pena contra a decisão do Supremo, que permite prisão em segunda instância naturalmente. Cautelares voltavam a valer agora. Toffoli cancela cautelares. Agora, note, olha o detalhe, olha o que ele fala. De seu ex-chefe.
ele está acusando, então, o ministro do Supremo de ter soltado o Disseu, ele não ter permitido que o Moro colocasse tornozeleira nele, porque ele era ex-chefe do Toffoli, ou seja, Disseu chefe do Toffoli. Isso é uma acusação muito grave, uma acusação realmente... Enquanto aqui o Conjur mostra que o Moro desobedeceu uma ordem do Supremo, vem o Dallagnol e defende o Moro, uma coisa que foi desobediência explícita, ainda acusa o próprio alguém do Supremo Tribunal de ter feito isso porque há conluio entre eles lá. Parece, portanto, que esses indivíduos não conhecem a lei brasileira. Acho que eles conhecem a lei americana. Eu acho que nem isso, né? Porque você falou aqui, Rubens, claramente isso. O que eu quero chegar aqui em tudo isso que a gente está abordando até agora? Que é o seguinte: a gente tem uma justiça no país que já há muitos e muitos anos vem colocando pessoas inocentes na cadeia. Essas pessoas na cadeia passam por diversas situações, às vezes morrem na cadeia inocentes, muitas dessas pessoas. E agora, na presença, na imagem do Lula, trouxe à tona toda essa podridão que existe no nosso sistema. Uma podridão que é também demonstrado por pessoas que parecem nem conhecer a própria lei deles, não conhecer nem mesmo a Constituição com a qual eles dizem defender. A gente tem aí essas figuras que vão para o Twitter, vão tweetar essas questões, vão falar sobre esse assunto. A gente vê o próprio juiz indo contra o próprio Supremo.